Fala, fala, minha galera, tudo bem com vocês? De volta então na resolução de questões aí, né? Questões da banca aí do Enare Banca OCP, né? Dando sequência na aula de avaliação nutricional. Partiu então mais uma questão. A questão diz o seguinte, né? A banca CESAB, né, para residência, para a própria residência aí de nutrição, mas não a residência do Enar em si. E a questão diz o seguinte: adolescente de 17 anos, sexo feminino. Importante ir grifando essas palavras-chave, hein, pessoal? Adolescente, 17 anos, sexo feminino, apresentando estado nutricional de eutrofia, comparece para consulta no ambulatório de nutrição do município acompanhada da mãe, com queixas de alterações no comportamento alimentar nos últimos 4 meses, medo intenso de ganhar peso, apresentando sinais de alterações, de alteração na percepção da imagem corporal. Esse quadro está associado a repetidos episódios de compulsão alimentar, seguidos por comportamentos compensatórios inadequados, tais como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos, jejuns e exercícios físicos excessivos, sem que haja perda de peso significativa. Considerando o caso exposto, qual é o possível diagnóstico da paciente? Letra A, anorexia nervosa. Letra B, vigorexia. Letra C, compulsão alimentar periódica. Letra D, bulimia nervosa. E letra E, transtorno alimentar não especificado. Pessoal, essa aqui tá muito fácil, né? Lógico que é bulimia, né? É importante lembrar, pessoal, que quando nós falamos aí entre a questão de anorexia e bulimia, como fazemos aí o diagnóstico então? A anorexia é aquele paciente que se enxerga sempre acima do peso e esse paciente ele para de comer, né? Ele vai chegando a um estado de inanição, ele realmente não come, ele não consegue digerir, engolir, deglutir os alimentos, porque ele vai se enxergar sempre gordo, aquele alimento vai sempre fazer mal, então ele realmente deixa de ingerir o alimento. Já a bulimia não, o paciente come às vezes até exageradamente, porém depois ele gera mecanismos compensatórios para que ele não ganhe esse peso, exatamente igual aí ao diagnóstico da nossa paciente, ao que foi relatado, beleza? Dando sequência, porque aqui nós não paramos, né? Instituto AOCB, também CESAB, né? E a questão diz o seguinte: criança, sexo masculino, 4 anos de idade, com suspeita de anemia, compareceu ao consultório médico com um hemograma apresentando hemoglobina de 9,5 miligramas por decilitro. Com base nesse exame, é correto afirmar que a criança apresenta, letra A, nenhuma alteração bioquímica, pois a hemoglobina encontra-se adequado para a idade e o sexo. Letra B, anemia leve. Letra C, anemia moderada. Letra D, anemia grave. E letra E, anemia muito grave. Aqui já sabemos que é anemia, mas o diagnóstico é de anemia leve. Lembrando, pessoal, é lógico, né? Tanto para homens quanto para mulheres, dependendo do estágio de vida, né? Grávidas ou não grávidas, nós temos parâmetros específicos para aí a quantificação da hemoglobina, né? Lembrando que essa hemoglobina abaixo dos níveis normais já é um diagnóstico para anemia, né? Lembrando que a partir daí é importante investigar qual é a causa dessa anemia. Mas partindo então, né, para comentários mais aprofundados,
Lembrando que anemia leve, né, ela vai de 9 a 11 gramas por decilitro, né? Anemia moderada, né, o valor é de 7 a 9. Anemia grave é abaixo de 7 e anemia muito grave abaixo de 4, tá? Então, o nosso paciente estava aí com 9 e alguma coisa, 9,5, né? Então, aqui ele se encontra em anemia leve, ok, pessoal? Bom, ainda na sequência, né, questão também de avaliação nutricional, a questão diz o seguinte: a avaliação nutricional é um processo de identificação da condição nutricional dos indivíduos, grupos ou populações, que mede todos os indicadores do estado nutricional a fim de identificar possíveis ocorrências, natureza e extensão da alteração, que pode variar de deficiência a toxicidade. Referente aos conceitos relacionados e ao estado nutricional de indivíduos, assinale a alternativa correta. Letra A. É o resultado, aí ele está falando do estado nutricional. O estado nutricional, no caso, então, é o resultado do desequilíbrio entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir as necessidades nutricionais. Letra B. O estado nutricional pode ter 4 tipos de manifestação orgânica: adequação nutricional, carência nutricional, eutrofia e distúrbio nutricional. Letra C. A eutrofia é considerada um equilíbrio entre o consumo e a relação às necessidades nutricionais e carência nutricional. E a carência nutricional, desculpa, tio Lucas, eu errado, e carência nutricional, manifestação produzida pela insuficiência do consumo de nutrientes em relação às necessidades nutricionais. E letra D, distúrbio emocional são as manifestações produzidas pelo desequilíbrio do consumo de nutrientes em relação às necessidades nutricionais. E a letra E, a antropometria é um método de investigação em nutrição baseado na medição de variáveis físicas e na composição corporal global. Esse método tem alto custo, difícil padronização, além de ser pouco invasivo. Pessoal, aqui também está um pouco confusa pelo português, mas é a letra C, né? Lembrando, então, eutrofia, né, vai ser o equilíbrio entre o que é consumido e as necessidades nutricionais, né? Então, você precisa de X quilocalorias e X valores de micronutrientes e você consome esse X, né? Eutrófico, beleza, né? Você, por sua vez, não consome o que você precisa, então você tem a carência nutricional, que já é aqui a sequência, né? Carência nutricional é produzida pela insuficiência do consumo em relação às necessidades. Bom, a letra A, né? Está falando que o estado nutricional é o resultado entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir as necessidades nutricionais. Nesse momento, o gasto energético ele já vai estar incluído nas necessidades nutricionais. A letra B está falando que tem 4 tipos: adequação, ok? Carência nutricional, ok? Eutrofia, ok? Distúrbio nutricional. Mas o distúrbio, ele entra aqui em carência nutricional. Ele pode ser uma carência nutricional, ele pode ser em excesso ou carência. Então, já fica redundante, está errado. Distúrbio emocional, né? São manifestações produzidas pelo desequilíbrio de consumo. Pessoal, é importante ter cuidado com isso aqui, né? Por que ter cuidado com isso aqui? Nós sabemos muito bem que os alimentos, né, os micronutrientes principalmente,
sua carência pode interferir, causando problemas e distúrbios psicológicos e emocionais, porém, né, ele pode auxiliar nesse processo, mas não é necessariamente o resultado, ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso também. E a letra E, o erro aqui tá falando que a antropometria, né, tem alto custo e difícil padronização, enquanto na verdade é baixo custo e fácil padronização, ok? Dando sequência, pessoal, então, ainda na banca OCP, né, a questão diz o seguinte: a avaliação nutricional é uma ferramenta muito importante, pois orienta os profissionais da saúde a conduzir diagnósticos e intervenções propostas. Assinale a alternativa que apresenta indicadores indiretos empregados na avaliação do estado nutricional. Letra A, consumo alimentar, renda e disponibilidade de alimentos. Letra B, avaliação clínica, parâmetros bioquímicos e antropométricos. Letra C, avaliação dietética, parâmetros vitais e antropométricos. Letra D, exame físico, renda e parâmetros bioquímicos. E letra E, avaliação subjetiva, antropometria e disponibilidade de alimentos. Aqui a resposta correta é consumo alimentar, renda e disponibilidade de alimentos, tá, pessoal? Bom, por que indicadores indiretos? Porque você obtém o resultado e você precisa aí estimar os valores. Você não vai ter os valores de forma direta, tá? Assim mesmo como no consumo alimentar, você precisa interpretar ali a qualidade daquele alimento, você precisa avaliar a qualidade desse alimento, né? E também a quantidade de quilocalorias e micronutrientes. Renda e disponibilidade de alimentos já entram na questão também socioeconômica do paciente, nas informações levantadas na anamnese também você precisa interpretar esse processo, ok, pessoal? É importante entender, né, que nós temos aí duas distinções, né, indicadores diretos e indiretos da avaliação nutricional, né, indicadores diretos e indiretos da composição corporal, tá? Na verdade, da composição corporal é diretos, que é dissecação de cadáveres e extração lipídica, indiretos, que aí entram DEXA, interactância de raio infravermelho, raio-x, enfim, né, e diversos outros mecanismos mais tecnológicos, e duplamente indiretos, que aí entram bioimpedância e antropometria, mas esses são indicadores de avaliação da composição corporal. Indicadores de avaliação do estado nutricional, por sua vez, já entra diretos e indiretos apenas, ok? E são outros parâmetros, beleza? Dando sequência aí, né? Paciente, 63 anos, obeso, diabético de longa data, em uso regular de hipoglicemiante e insulina. Foi à consulta com queixas de mal-estar. Frente a esse quadro, o médico solicitou o teste que reflete a glicemia média nos últimos 2 a 3 meses. Qual é o exame em questão? Esse aqui está muito fácil. Glicemia de jejum? Não. Pessoal, se você quiser responder, já dá pause agora, hein? Já respondi a primeira para você. Glicemia de jejum? Não. Teste oral de intolerância à glicose? Também não. Curva glicêmica? Também não. Glicemia casual? Também não. E hemoglobina glicada? Sim, pessoal. Bom, importantíssimo lembrar, tá? Que a hemoglobina glicada ela vai refletir aí o resultado do exame, que por sua vez vai fazer a leitura daquela glicose
que ficou quelada, né? Ficou ligada à hemoglobina. Então ela vai refletir um parâmetro aí de 2 a 3 meses, tá bom, pessoal? Nos comentários eu deixei aí mais informações para vocês. Tranquilo? Dando sequência, Instituto AOCB banca CESAB, né? Banca a OCP, né? E o concurso é CESAB. Opa, tio Lucas se enrolou todo. Vamos lá. Quais são os índices antropométricos e demais parâmetros adotados para a vigilância nutricional de adolescentes, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde? Muito fácil esse também. Se você quiser responder, já dê pausa agora que eu já vou corrigindo com vocês aqui. Vamos lá. Letra A, peso por idade e estatura para idade, errado. Letra B, IMC por idade e estatura para idade, ok. Vamos ver os demais. Peso por estatura e IMC por idade, errado também. IMC e circunferência da cintura, errado, isso aqui vai para adultos. E letra E, peso por idade, estatura por idade, peso por estatura, erradíssimo essa. Letra B, lembrando que para adolescentes nós temos IMC por idade, né, e estatura por idade, que é aí feita para adolescentes de acordo com a OMS e de acordo com o Ministério da Saúde. Tranquilo, pessoal? Dando sequência aí, né, nas nossas questões. Paciente, 32 anos, sexo feminino, é atendido na unidade básica de saúde por diagnóstico de obesidade. Ganhou 20 quilos na gestação e não conseguiu retornar ao seu peso usual. Refere elevado consumo de alimentos ultraprocessados, por não ter tempo de preparar a própria refeição. Peso atual, 88 quilos. Peso usual, 68 quilos. Estatura, 1,62 m. Circunferência abdominal, 100 centímetros. Circunferência do quadril, 108 centímetros. Considerando a distribuição da gordura corporal, a paciente apresenta, letra A, obesidade ginoide com baixo risco cardiometabólico. Letra B, obesidade androide sem risco cardiometabólico. Letra C, obesidade ginoide sem risco cardiometabólico. Letra D, obesidade androide com alto risco cardiometabólico. E letra E, obesidade ginoide com alto risco cardiometabólico. Vamos lá, pessoal. Lembrando, obesidade androide caracterizado pela obesidade aí central. O que seria, então, central? Tá? Central seria, então, aquela gordura na região abdominal, no tronco, né? A gordura superior, é chamada também de obesidade superior. Já a obesidade ginoide, por sua vez, ela é caracterizada por um acúmulo de gorduras mais na região inferior do corpo, mais na região glúteo-femoral, né? Então, nesse sentido, né, essa obesidade aqui da paciente, a gente vai levar em consideração as medidas de cintura e quadril para a gente avaliar, tá? Bom, como o quadril da nossa paciente está mais proeminente, tá? Nós sabemos que essa paciente, ela apresenta, então, uma obesidade ginoide, tá? E, por sua vez, pelos parâmetros já apresentados em relação à circunferência da cintura, nós já sabemos que ela tem risco, sim, cardiometabólico, né? Lembrando que os parâmetros aí, para mulheres, elas vão a partir de 88, né? A partir daí, você já tem risco cardiometabólico, e o dela é alto risco cardiometabólico, tá, pessoal? Então, nesse sentido,
avaliando aí, letra E, obesidade ginoide com alto risco cardiometabólico, ok, pessoal? Bom, e aí dando sequência, a triagem nutricional consiste em um inquérito simples e rápido, executado pela equipe de saúde que realiza a admissão hospitalar com o propósito de indicar o risco nutricional. Atualmente, o instrumento de triagem nutricional recomendado pela comunidade científica para aplicação em pacientes hospitalizados é o NRS 2002. São parâmetros avaliados pelo NRS 2002. Letra A, índice de massa corporal, perda de peso, albumina sérica e estresse gerado pela doença. Letra B, índice de massa corporal, perda de peso, alteração na ingesta alimentar e estresse gerado pela doença. Letra C, perda de peso, alteração na ingestão alimentar, capacidade funcional e índice de massa corporal. Letra D, perda de peso, sintomas gastrointestinais, capacidade funcional e estresse gerado pela doença. E letra E, capacidade funcional, ingesta alimentar, exames bioquímicos e índice de massa corporal. Pessoal, é importante que vocês entendam que quando nós falamos aí de triagens nutricionais, de um modo geral, tá? A cobrança nas provas vai ser acerca da sua indicação, bem como dos itens que compõem aí essa triagem nutricional. Então, vocês podem buscar que vai ser esse o tipo de questão que vai cair. Bom, aqui, avaliando a nossa questão, resposta correta é a letra B. Ela vai cobrar índice de massa corporal, vai cobrar perda de peso, alteração na ingesta e o estresse gerado pela doença, tá? São os itens cobrados aí pela NRS, tá bom, pessoal? Na sequência, então, Instituto AOCP traz agora partimos aí para algumas questões de prefeitura, partir para a questão de prefeitura, para que vocês consigam aí ter um parâmetro, né, de melhor, né, cuidado acerca aí, né, de informações, para vocês terem essas informações que eu acho muito importante nesse processo agora, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, dando sequência aí, tá? Questão: paciente, 43 anos, sobrepeso, né? Busca consulta com queixa de poliúria, polidipsia e perda de peso. Para confirmação do diagnóstico de diabetes mellitus, deve ser solicitada a glicemia de jejum e, letra A, se igual ou superior a 110 mg por decilitro, o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste no mesmo dia. Letra B, se igual ou superior a 110 mg por decilitro, o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste no outro dia. Letra C, se igual ou superior a 120 mg, o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste na semana seguinte. E letra D, se igual ou superior a 126 mg decilitro, o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia. Pessoal, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Resposta correta, letra D, importantíssimo, tá, pessoal? Glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg por decilitro, com o diagnóstico ainda no outro dia, o exame no outro dia,
revelando os mesmos valores, e os sintomas de poliúria, né, urinando demais, polidipsia, sede intensa, né, e cansaço, ali perda de peso, você pode ter o diagnóstico aí já fechado de diabetes. Tá bom, pessoal? Sequência, então, próxima questão. Instituto AOCP, Prefeitura de Vitória. Questão diz o seguinte: paciente, 45 anos, sexo masculino, busca atendimento médico devido a um mal-estar geral. Após a anamnese e avaliação clínica, o médico solicita uma bateria de exames para check-up do paciente. Ao apresentar os resultados, o médico constata que o metabolismo do paciente entrou em desequilíbrio, ou seja, que ele apresenta um transtorno multifatorial denominado síndrome metabólica, que é representado pela alteração de 3 ou mais fatores de risco. A respeito desses fatores, assinale a alternativa correta. Letra A, pressão arterial, caso esteja acima de 130 por 95 milímetros de mercúrio ou em tratamento, deve ser considerado um fator de risco. Triglicérides, se estiver maior ou igual a 160 miligramas por decilitro ou em tratamento, também conta como um indício de síndrome metabólica. Colesterol HDL precisa estar acima de 40 miligramas por decilitro para homens e acima de 50 miligramas decilitro para mulheres, para não representar riscos. E glicemia de jejum, em jejum, se ficar maior ou igual a 100 miligramas por decilitro ou haver um diagnóstico prévio de diabetes mellitus, pode ser considerado um fator de risco. Pessoal, resposta correta aqui, letra C, colesterol HDL acima de 40 miligramas para homens e acima de 50 para mulheres. De acordo com o MCEP-ATP3, né, a circunferência abdominal acima de 102 para homens e de 88 para mulheres. Triglicerídeos acima ou igual a 150 miligramas por decilitro. Colesterol HDL abaixo de 40 miligramas por decilitro para homens, e abaixo de 50 para mulheres, né? Já temos também o indicador de fator de risco. Pressão arterial igual ou superior acima, né, de 130 milímetros de mercúrio ou igual ou superior a 85 milímetros de mercúrio, né? Então, acima de 13, né, igual ou acima de 13 por 130 por 85. E glicemia de jejum igual ou superior a 110. Tá? A presença de diabetes mellitus não exclui o diagnóstico de síndrome metabólica. Lembrando, né, que 3 desses diagnósticos aí, desses fatores de risco fechados, já temos o diagnóstico de síndrome metabólica. Beleza, pessoal? Tranquilo? Partimos então para a próxima questão, que diz o seguinte: por se tratar de um procedimento amplamente difundido, o domínio dos fundamentos básicos que subsidiam a análise da impedância bioelétrica corporal e a maneira como são realizadas as análises/avaliações são essenciais para a compreensão da análise de impedância bioelétrica corporal pelos diferentes profissionais da área de saúde, inclusive nutricionistas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. A bioimpedância elétrica fundamenta-se, aqui faltou um espacinho, mas fundamenta-se no princípio de que os tecidos corporais oferecem diferentes oposições à passagem da corrente elétrica. Essa oposição, chamada de impedância, tem 2 vetores, denominados resistência e reactância. Letra B.
Os tecidos magros são pobres condutores de corrente elétrica, ou seja, apresenta alta resistência à passagem da corrente elétrica. Letra C. A gordura e o osso e a pele constituem um meio de alta condutividade, apresentando, portanto, baixa resistência. E letra D. O vetor reactância mede a oposição ao fluxo da corrente elétrica através dos meios intra- e extracelulares do corpo, estando diretamente associada ao nível de hidratação desses meios. Pessoal, avaliando aqui, lógico, somente a letra A, ela pode estar, então, corretas, tá? Importante que vocês entendam que no meio científico, tanto reatância quanto reactância está correto nesse processo. Aqui, fácil avaliar também, né? A letra B falou que os tecidos magros são pobres condutores de corrente elétrica e a letra C falou que gordura e osso são altamente condutores de corrente elétrica. Vamos lá. Tecidos magros, né? Nós temos então o músculo. O músculo ele é composto ali e retém água, né, na sua composição. Logo, ele é altamente ele é autocondutor de eletricidade, diferente de gordura, que contém pouca água, e também diferente do músculo, que também contém pouca água na sua composição, né? Então, nesse sentido, também errada essas questões, e no final também a última está errada, e eu já mostro para vocês aqui, né, a definição na tela, lembrando que resistência é a medida de oposição para o fluxo da corrente elétrica através do corpo, né? Enquanto aqui ele estava falando que isso era a reactância. E a reatância ou reactância é a oposição do fluxo à corrente causada pela capacitância produzida pela membrana celular. Ok, pessoal? Lembrando, com essa nós terminamos aqui as nossas questões de avaliação nutricional. Qualquer dúvida é só mandar no @nutricionista Lucas Guimarães, que o tio Lucas vai estar à disposição para responder vocês. Ok, pessoal? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até o próximo bloco. Valeu!